Oi, explorador! Bem-vindo de volta ao meu canal e agora com uma nova série eu vou trazer para vocês os relatos dos 10 anos do meu intercâmbio. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês 10 benefícios que eu tive na minha vida com o intercâmbio. Eu decidi comentar com vocês porque tem muita gente que acha que o intercâmbio é só um programa de idioma. Mas o intercâmbio ele é muito mais do que apenas você ir lá para fora do país para aprender qualquer idioma que você queira aprender. É um programa cultural. E intercâmbio é imersão cultural. Então não é apenas você vai lá para fazer um curso de inglês ou um curso de espanhol ou qualquer outra coisa. Você vai estar imerso na cultura do país que você escolheu para ir. No meu caso, eu fui para San Diego, na Califórnia. Passei 4 semanas e para mim, os benefícios assim que eu tive, eu consigo listar 10 coisas que me marcaram muito do meu intercâmbio. A primeira delas, eu consegui melhorar muito o meu inglês. Eu já tinha feito, antes de eu fazer o intercâmbio, eu já tinha feito quase 7 anos ou 8 anos de curso de inglês no Brasil, estudado inglês no colegial. As 4 semanas que eu passei fora realmente foram cruciais para eu realmente deslanchar o idioma, destravar, aprender melhor. Então, o primeiro benefício que eu o primeiro benefício que eu tenho certeza que o intercâmbio trouxe para mim foi melhorar essa dicção e melhorar essa forma de falar inglês. Isso realmente não tem preço. Você pode fazer 10, 20, 30 anos de curso de inglês, mas a experiência de você fazer fora, dependente do tempo que você ficar, é realmente muito diferente. E isso me leva para o segundo benefício que o intercâmbio trouxe para minha vida até hoje. Foi eu perder o medo de falar inglês. A gente fica achando que todo mundo lá fora fala perfeito. Eu preciso escrever perfeito, eu preciso conjugar todos os verbos de uma forma impecável, eu preciso falar direito. Só que, primeiro, o idioma que você vai aprender não é o seu idioma mãe, não é a sua língua materna. Não se cobre tanto. Eu me cobrava muito para falar o inglês perfeito, eu fiz intercâmbio, então eu sou obrigado a falar certo. Não é? Só que a gente tem que lembrar, por exemplo, quando você é um bebê, você começa falando, né, aquela linguagem de bebê. E aí depois, quando você vai crescendo, que você vai para a escola, depois de, sei lá, quando tem 4, 5, 6 anos, maternal, né, quando você começa a primeira série, que você vai ser alfabetizado quase 7 anos depois, em média, de você ter começado a ter a contato com o seu idioma. Então, como que você, quando criança, leva quase 7 anos para poder começar a escrever certo, começar a se alfabetizar, e num idioma que você vai fazer fora, você em um mês já quer estar falando perfeito, né? Então, eu acho que não é por aí. Eu também perdi a vergonha de falar em outro idioma em público. Numa aula de intercâmbio é engraçado porque todo mundo que tá ali não é daquele país. Independente do idioma que você for estudar intercâmbio, né? Porque o intercâmbio não é só inglês, tá? Independente do idioma que você for estudar, todo mundo que tá na sala aprendendo, ninguém fala em inglês desde quando nasceu, a não ser o professor. Todo mundo ali tá aprendendo, todo mundo vai falar errado. O intercâmbio ele me ajudou a destravar um pouco também em público. Não é isso, não tem preço que pague. Eu poderia estar fazendo 10 anos de curso aqui, que eu ainda ia ficar travado para falar em público. O fazer o intercâmbio, pode ser que em algum momento algumas pessoas façam intercâmbio com amigos ou com namorado, namorada, esposo, esposa, alguém que você conheça, um primo e tal. Você não vai viajar sozinho, não é? Mas a maioria das pessoas fazem intercâmbio, elas viajam sozinhas. Fazer o intercâmbio para mim foi a quebra desse paradigma de sempre ter que viajar com a família, né? E eu comecei a viajar sozinho, né? Então, o intercâmbio foi uma das minhas primeiras viagens que eu estava 100% sozinho, né? E quando eu digo 100%, ninguém que eu conheço ou da minha família estaria na cidade, ninguém que eu conheço ou da minha família viajou comigo. Embora a viagem, né, o meu voo, tinha uma pessoa que eu conhecia, mas depois do voo, não teve nada. Então, eu cheguei na minha host family sozinho, eu cheguei na escola sozinho, eu aprendi a andar de ônibus numa cidade ou num outro país sozinho. E eu tinha que fazer, porque eu já tinha pago, já tava o curso lá, eu tinha horário, tudo dependia de mim. Então foi o primeiro momento da minha vida que eu me senti completamente sozinho e responsável por aquilo, né? Então se eu não fizesse, não ia ter minha mãe ou meu pai para me acordar para eu ir para a escola. Eu tinha que acordar, eu tinha que fazer, eu tinha que
fazer as coisas, eu tinha que preparar comida, preparar lanche, eu tinha que saber aonde que eu ia, saber por onde andava. Então, eu acredito que independente do tempo que você faça intercâmbio, independente do tempo que você fique fora do país e para qual país você for, para todo mundo é um amadurecimento muito grande. Porque você vai estar imerso, além de você estar imerso na cultura, totalmente diferente da sua, você tem que fazer tudo sozinho. Você se virar em outro idioma não é fácil. Tá? Então, não fique achando, você que nunca fez intercâmbio, não fique achando que é fácil. Tipo, ele tava falando besteira. Você vai lá, você pede um hambúrguer, ou você pede qualquer coisinha ali e tá tudo certo. Mas não é. É difícil. Uma das outras coisas que o intercâmbio mudou na minha vida foi a forma de relacionamento com pessoas de outras culturas. Depois do intercâmbio, eu trabalhei em empresas, sempre empresas multinacionais. Tive muito contato com pessoas de outros idiomas, não é? Tanto a maioria em inglês e espanhol. A facilidade que eu tive, né, desses 10 anos, falar com pessoas de outros países, de outras culturas, no trabalho, ou no meio, né, do trabalho, ou nas outras viagens que eu fiz mochilão depois, viajei de férias. Então, você fazer um intercâmbio e depois você viajar de novo, eu senti, depois de 10 anos, uma facilidade muito grande para fazer amigos de outras culturas. Obviamente, já pegando, né, o gancho do benefício anterior, então as oportunidades de emprego, né, que eu percebi tanto para mim quanto para outras pessoas que eu conheço que também fez intercâmbio, são muito boas. Hoje tá mais difícil para fazer intercâmbio do que há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás o dólar, né, para vocês terem uma ideia de comparação, ele estava em torno de de R$1,50 a R$1,60, né? Hoje em dia o dólar, ele infelizmente está quase R$6. Isso impede muito do crescimento, né, de pessoas, do crescimento intelectual das pessoas para sair do Brasil e estudar fora. E existe sim uma oportunidade maior para quem fez intercâmbio. Então, se você pode, se você consegue, se você guarda dinheiro, se você planeja, faça um dia o intercâmbio, porque você vai ter retorno financeiro depois, você vai ter retorno de proposta de trabalho melhor. Isso é uma receita de bolo. Fazer intercâmbio também trouxe para mim uma coisa muito, muito boa, né? Um ganho muito bom, que é o amadurecimento de vivência fora do país. Na minha outra série, eu comento isso, que é importante você ficar esperto na sua viagem para você não cair em golpes, pegadinhas de turista, para você evitar cair em várias coisas. Então o intercâmbio, você está imerso numa cultura, você geralmente fica o mínimo é 4 semanas, então você fica pelo menos um mês fora realmente, não é? Na verdade, perdão, eu acho que tem intercâmbio de 2 semanas também, mas um mínimo legal ali é 4 semanas. Você já está mais esperto, você já sabe andar fora do Brasil, porque você também, né, já tem ali uma vivência maior, então esse amadurecimento fora do país. E dessa forma o intercâmbio trouxe um outro benefício para mim, que é enxergar o mundo de uma forma diferente. Quando você viaja de férias, você viaja de intercâmbio, você consegue entender a diferença. Intercâmbio não é férias. Quando você vai para aprender, você conhece pessoas de outros países e cada um vai trazer um pouquinho da cultura de cada país. Se você ficar numa casa de família, você vai aprender ali com aquela família, né? Você vai ver, por exemplo, hábitos, né, daquela cultura, daquele país, diferentes do seu. Então isso enriquece muito você como pessoa, você como ser humano. E isso também é impagável, porque uma coisa é você estar aqui no Brasil e você vê na televisão, você vê na internet, você vê em pesquisas como que é uma vida de determinada cultura, de determinado país, né? Mas quando você vai lá e volta, você consegue enxergar muita coisa. Você consegue enxergar como é aquele povo, como que é a política daquele lugar, né? São coisas diferentes. Não é outro mundo, né? Mas é diferente. Me ajudar a enxergar o mundo melhor, eu consigo valorizar mais o Brasil. Todas as vezes que eu viajei, e vou voltar para o intercâmbio, né? Os 30 dias lá do intercâmbio, 30, 40 dias quase do intercâmbio, você ouvir um outro idioma 24 horas por dia não é fácil. Pode parecer fácil para muitas pessoas, mas não é, né? Para mim não foi. Primeira semana para mim foi muito difícil. Eu até chorei. Eu saí do avião, né? Saí do aeroporto, mas na verdade, tudo era em inglês.
né? Todo mundo na rua era falando inglês, no rádio, a família. Eu não tinha nenhum ponto de referência que eu poderia falar em outro idioma depois que eu fiquei sozinho, né? Então, enquanto eu estava ali com uma pessoa que eu viajei junto, né, no voo, eu estava ainda falando em português, né? E você se sente mais tranquilo, você se sente mais descansado mentalmente falando no seu idioma, não é? Quando você começa a ter que ser obrigado a entender e falar em outro idioma, sozinho, não é? Quando você se dá conta disso, pra mim foi assustador, então por isso que eu comecei a chorar. Na primeira semana foi muito difícil, tudo foi muito difícil pra mim lá. Mas depois eu aprendi que nem enxergar melhor o mundo, amadurecer viagens, todos esses benefícios. Aí eu aprendi que o Brasil, assim, é um país maravilhoso, é um país bom, é um país rico, é um país enorme, é um país que tem um povo incrível, não é? Tirando problemas sociais que o Brasil tem, problemas de política que o Brasil tem, é um dos melhores países do mundo realmente para viver. Eu sempre senti muita falta do Brasil viajando, e no meu intercâmbio também eu senti muita falta. Então eu consegui, no tempo que eu fiquei fora, e dos países que eu conheci, né, das pessoas falando sobre aquele país, e no intercâmbio mesmo, o quanto que as pessoas falavam do Brasil de forma positiva, né, há 10 anos atrás. Todo mundo falava com muito respeito, com muito carinho, com muita admiração, com vontade de vir conhecer. Né? É raro as pessoas que falavam mal do Brasil, pelo menos perto de mim. Independente de querer morar aqui ou não querer morar aqui, é um país incrível. Como último ganho, né, do meu intercâmbio, é muito relacionado ao último ponto que eu falei, né, de valorizar mais o Brasil. Então, quando você começa a valorizar mais o seu país, por mais que você queira morar fora, eu ainda quero morar fora um dia. Então, independente disso, você vai passar a entender que outros países também têm problemas. Depois de 10 anos de intercâmbio e depois de 10 anos viajando, eu vejo que realmente o brasileiro tem a síndrome de vira-lata. Nem tudo fora é bom. Nem todos os países da Europa são perfeitos. Nem todos os estados dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, nem tudo é perfeito. Sempre vai ter um probleminha, sempre vai ter alguma coisa lá que a gente não sabe, ou que a gente não entende, ou que a gente não coloca como sendo algo crucial. Outros países também têm problemas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, acompanha o sininho para as notificações de novos vídeos que vão sair aqui nessa série, para você não perder nenhuma novidade. Te vejo no canal. Até mais!